gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Estamos começando mais um programa, Conselho de Deus. Como é bom os conselhos de Deus na nossa vida. Através deles, nós alcançamos um sucesso, construímos a nossa casa na rocha e quando a tempestade vier, nós vamos conseguir resistir. A pergunta de hoje está bem relevante para os dias atuais. Não me deixa. Vamos já ver qual é a pergunta, mas antes disso, eu quero agradecer todas as pessoas que compartilharam, que curtiram e comentaram o nosso vídeo anterior. Continue espalhando os conselhos do Senhor. Então, vamos ver qual é a pergunta de hoje? Depressão é falta da presença de Deus? Como reconhecer uma pessoa com depressão? Depressão e ansiedade são a mesma coisa? Como tratar uma pessoa com depressão? Então, respondendo a sua pergunta, vamos primeiro diferenciar o que é ansiedade e depressão de forma bem básica para a gente poder entender. A ansiedade, ela é um processo natural do ser humano. Todos nós, em algum momento da vida, vamos nos sentir ansiosos. E é claro que a Bíblia ela sempre vai trazer alguns versículos da palavra, como não andeis ansiosos por coisa alguma, com aquilo que nós vamos vestir, com aquilo que nós vamos comer, que são coisas que nós nos sentimos muito ansiosos, né, em relação ao nosso futuro. Então, nesse período, né, que nós estamos vivendo de situação de crise no país e até mesmo fora isso, mas a gente sofre às vezes dentro da nossa própria família, por vários motivos, a gente pode sim sentir esse processo de ansiedade, né? Que muitas das vezes é normal, mas quando se torna frequente, intenso, o tempo inteiro você anda sentindo aquela sensação de medo, de perigo, e isso começa a te impedir de enfrentar algumas situações na sua vida. Então você pode estar sofrendo realmente do transtorno, né? Que nós chamamos de ansiedade, que existe vários níveis também. Para que você venha descobrir, existem alguns sintomas que são bem conhecidos, que são sintomas físicos, como náuseas, boca seca, coração acelerado e agitação, inquietação. Esses sintomas podem ter, né, essa indicação. A depressão ela já é diferente, ela tem a ver com um rebaixamento de humor, né? O indivíduo se sente vazio, sem interesse, sem energia, até mesmo para as coisas que antes ele fazia. E aí você precisa, né, de um especialista para poder te falar mais sobre esse assunto e você poder diagnosticar se você tem ou não algum tipo de ansiedade ou de depressão. Existem muitas pessoas que elas sentem uma tristeza e elas já classificam isso como depressão. Não, a tristeza também é um processo natural do ser humano. Quando nós perdemos alguém, um emprego, uma pessoa, um relacionamento, seja o que for, a gente também pode ficar triste durante um dia, dois, uma semana, mas quando isso começa a ser muito profundo, isso começa a te atrapalhar no teu dia a dia, você dorme demais, acorda cansado, né, que também são sintomas de depressão. Então, está na hora de você começar a observar isso melhor e procurar um especialista para saber, para identificar e poder te ajudar melhor. Mas o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Você pergunta se é falta da presença de Deus. Bom, na verdade, tanto a ansiedade como a depressão pode atingir qualquer pessoa, né? De qualquer classe social, de qualquer gênero, qualquer idade. As pessoas elas estão infelizmente sujeitas a esse tipo de sentimentos porque cada um vivencia uma situação diferente. Por exemplo, tem pessoas que por passarem por problemas financeiros, elas sofrem, tem mais tendência, predisposição genética também e pela situação que ela vive, de ter crise de ansiedade, de ser também uma pessoa depressiva. E isso, né, não quer dizer que outra pessoa que de repente também tenha tido ou não tenha tido, ela pode sofrer ou não pode sofrer. Isso depende
de como você vivencia, como você vive aquela experiência. Então, é muito difícil a gente saber o porquê de tudo isso. Talvez a gente queira dar nomes, né, às causas, mas aí a Bíblia também, ela vai dar alguns conselhos a respeito disso. E eu quero que você fique atento para você saber que Deus, ele não te abandonou. Se você tem sofrido esse tipo de ansiedade ou de depressão, Deus, ele não te abandonou. Não se sinta envergonhado por se sentir assim. Não fique com medo de falar para as pessoas aquilo que você está sentindo, de você procurar uma ajuda espiritual, de você falar para a sua família, tá certo? Não tenha medo de falar. Você pergunta como tratar uma pessoa com depressão. Na verdade, é necessário duas coisas: perseverança, paciência. A gente precisa ter perseverança no momento de tratar uma pessoa que tem a depressão, que tem ansiedade. Não é fácil, mas é necessário sabermos que é possível vencer. Assim como nós, quando adoecemos do nosso corpo, temos uma enfermidade, uma dor de cabeça, uma dor em alguma parte do nosso corpo, nós procuramos um médico, ele receita um remédio, nós tomamos, alcançamos a cura, né? Da mesma forma, nós também temos que procurar médicos para nos ajudar nessa área, para nos explicar aquilo que nós às vezes não conseguimos entender ainda. E aí, quando nós recebemos um diagnóstico, eu posso sim ser curado por Deus. Assim como Ele cura uma doença física no meu corpo, Ele também pode curar qualquer enfermidade de qualquer origem na nossa vida. Então vamos ver o que diz a Bíblia, o conselho de Deus para a sua vida hoje. Filipenses capítulo 4, e no versículo 4 diz assim: tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Então, assim como, os médicos, eles até trazem uma orientação a respeito disso, sobre a depressão e a ansiedade. Eles dizem que se a gente manter um estilo de vida saudável, fazendo exercícios, tendo uma dieta boa, evitando alguns excessos da nossa vida, a gente vai ter uma qualidade de vida melhor. Isso quer dizer que vai ajudar a superar, a enfrentar esse momento. Do mesmo jeito, a Bíblia, ela, como a palavra de Deus, a luz da nossa vida, a força, a nossa fonte inesgotável, ela também diz algumas coisas que não está nesse texto, mas antes de eu dar esse conselho do texto, eu também quero falar para você a respeito de não criar nenhuma raiz de amargura, que às vezes a gente deixa brotar no nosso coração, causando em nós mágoas, ressentimentos, e isso não faz bem. A gente se torna muito mais propício a ter esses tipos de sentimentos, como também a gente ficar se comparando o tempo todo com as pessoas. Quando a gente se compara, a gente acaba sofrendo de insegurança, porque sempre vai ter alguém que se destaca mais do que a gente, e muitas pessoas acabam sofrendo por causa da comparação. E aí, qual é o conselho que Deus ele diz na sua palavra? Ele diz, a partir do versículo 4, tenham alegria. Essa alegria que a Bíblia diz, ela brota de um coração que tem o Senhor Jesus, que é unido com Cristo. Quando nós nos unimos a Cristo, nós nos unimos ao seu Espírito. E o Espírito, ele gera em nós frutos. Que um deles é a alegria. Quando você e eu nos unimos a Cristo, nós vamos ter esse fruto na nossa vida, que é a alegria, que somente é dada através do Espírito, não pelas circunstâncias que a gente tem vivido. Então, tenha alegria, porque você tem o Espírito Santo. A outra coisa que ele diz é, não se preocupem com nada, mas em todas as coisas a gente deve apresentar ao Senhor. Você já experimentou
antes de você sentir todo esse momento difícil na sua vida, essa ansiedade, esse momento de querer que as coisas aconteçam logo, você já parou para Deus e disse: Senhor, eu quero te apresentar isso na tua presença, eu quero lançar sobre o Senhor isso, esse é o meu pedido, essa é a minha petição. Você já fez isso? Porque quando a gente está ansioso, às vezes a gente quer resolver do nosso jeito, e aí que entra outra questão. A gente não tem a capacidade de resolver tudo. Vai ter algum momento que a gente não vai conseguir resolver. E essa perda de controle vai fazer a gente se desesperar e aí a gente começa a ter todos esses sintomas. Então é importante você apresentar, antes de tudo, apresentar ao Senhor em oração. O outro conselho que a Bíblia diz, ainda no mesmo versículo, nos mesmos versículos que nós lemos, é que nós devemos ter um coração agradecido. Todas as vezes que você se sentir ansioso, nervoso, triste, comece a pedir para Deus: Senhor, me faz lembrar aquilo que o Senhor já me livrou, aquilo que o Senhor já me deu, aquilo que eu tenho. Quando eu começo a olhar para aquilo que o Senhor já me deu, para as bênçãos de Deus, os benefícios do Senhor, eu vou conseguir ter um coração mais grato. E isso é muito importante, a gente ter um coração grato. E a Bíblia diz que a paz dele, que excede em todo entendimento, vai guardar o nosso coração. O que você precisa, amada, é de paz. E nós só encontramos a paz na presença do Senhor. Você pode procurar muitos meios para te ajudar a enfrentar esse momento. Não é errado você procurar a sua família, é uma rede de ajuda necessária. Famílias, amigos, igreja. Mas principalmente nesse momento difícil, eu quero te dizer que Deus não te abandonou. Ele não te critica, Ele não te rejeita. Ele não acha que isso é falta de fé. Pelo contrário, o Senhor Ele está pronto para te ajudar, para te levantar dessa situação. O recado de Deus para você, o conselho de Deus que hoje eu quero te dar é: não desista. Não desista, você vai conseguir sair dessa situação. Eu espero ter te ajudado com esses conselhos. Se vivifique, se fortaleça na palavra do Senhor, na oração, e saiba que tem pessoas do seu lado que vão estar prontos para te ajudar. Eu vou orar pela tua vida no nome de Jesus. Senhor, neste momento, Pai, ó Deus, na tua presença eu quero orar por todas as pessoas que estão ansiosas, que estão inquietas, meu Pai, que estão depressivas. Que o Senhor seja agora, meu Pai, aquele que vai levantar pela sua mão, aquele que vai trazer alegria, aquele que vai trazer a força, meu Pai, para este coração, para enfrentar todas as situações. O Senhor, nesse momento, traz a nós a capacidade dada pelo Teu Espírito Santo, gerando os frutos do nosso coração, da paz, da alegria. Ó Deus, aquilo que tem faltado em nós, é somente o Senhor que vai nos dar, meu Pai. Nos cura, ó Deus, e nos liberta de todo sentimento ruim que aprisiona a nossa mente, todo medo, toda sensação, Senhor, de culpa, de inutilidade, de que nós não somos capazes. Nesse momento, o Senhor vai reverter esse quadro dessa pessoa. Em nome de Jesus, nós nos apegamos àquele que é poderoso para transformar a nossa vida. Nós nos apegamos àquele Deus que é fiel e jamais vai nos abandonar. Em nome de Jesus eu oro e eu agradeço. Amém. Amém? Então, você pode dar um sorriso nesse momento, porque Deus está com você, Deus luta por você. E se você que gostou desse programa e deseja participar também, envia para nós aí a pergunta, a sua história para o nosso WhatsApp e nós vamos estar respondendo no nosso próximo programa. Que Deus abençoe você poderosamente e quando terminar esse vídeo, compartilhe com seus amigos. Que Deus abençoe você.